Filipe Luiz completa um ano de Flamengo com excelentes números. Eu vou trazer para vocês aqui os números do treinador, número de vitórias, número de empates, número de derrotas, aproveitamento do técnico do Flamengo, que já foi campeão de Copa do Brasil, campeão de Supercopa, campeão de Campeonato Carioca e aí estar na ponta da tabela junto com o time do Flamengo. Vou falar isso para vocês aqui no vídeo, além de ele ter enfrentado nos bastidores aí uma confusão aí, né, entre ele e Pedro. A gente vai trazer tudo isso para vocês aqui explicando. Vamos falar também sobre Gabigol no Atlético Mineiro. É isso mesmo. Jorge Sampaoli tá querendo levar o Gabi pro Atlético. Vou falar sobre isso. Vou falar também sobre a volta de Eric Pulgar e uma mudança no calendário do futebol brasileiro. Temos mudanças aí. A CBF vai implantar mudanças aí no calendário do futebol brasileiro. Árbitro definido para Flamengo e Cruzeiro. Eu vou falar também sobre arbitragem e sobre a venda de ingressos, tá? Mas antes de falarmos sobre esse assunto, eu peço para você, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra, se você não é inscrito no canal, dá aquela moral aí para me acifrar. Se inscreve no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, clica nele, se inscreve, aciona o sino das notificações em todas, tá? E você não se esquece de deixar o like. Você que já é inscrito, olha aí se você acionou o sino das notificações. Se não acionou, clica aí. Não custa nada, você não paga nada, tá, galera? Então, vamos que vamos, né? Bem, gente, vamos começar o vídeo aí, então, já falando sobre o Samuel Lino, né? O Samuel Lino aí, que chegou no Flamengo, teve bons momentos aí no Flamengo, né? Despontou em alguns jogos ali contra o Atlético Mineiro e Internacional, fazendo bons jogos, né? O Samuel Lino. Porém, nos últimos jogos aí do Flamengo, o jogador teve uma queda de rendimento ali, né? E a torcida começa a cobrar o jogador. A torcida começa a cobrar o jogador. Não só a torcida, mas como a mídia também, tá? O Samuel Lino, ele vive aí um momento de críticas entre torcedores e jornalistas, né? Porque o jogador chegou, começou bem aí no Mengão, depois caiu de rendimento. É normal, gente, é normal. Caiu de rendimento, está sendo cobrado aí tanto pela torcida como a mídia, né? Eu fico me perguntando, a mesma mídia que rasgou elogios ao Samuel Lino já está começando a criticar o jogador em pouco tempo, curto tempo de espaço. É a mesma coisa do que aconteceu com o Vitor Roque no Palmeiras. Chegou muitas críticas em pouco tempo de espaço ali que o jogador teve no time do Palmeiras, encaixou no estilo de jogo do Abel Ferreira e hoje está aí fazendo gol no time do Palmeiras, ajudando o time nos campeonatos, né? A mesma coisa do Samuel Lino, jogou bem, agora caiu um pouco de rendimento, mas com certeza por ser um jogador jovem, o Filipe Luiz vai dar um jeitinho ali e o Samuel Lino vai voltar a jogar bem e aí vai acabar com essas críticas aí entre torcedores e jornalistas da mídia paulista, inclusive, né? A mídia paulista, inclusive, que se alimenta do Flamengo. Então eles, lógico, eles querem implantar a crise no Flamengo, querem que a torcida do Flamengo se revolte aí com algum jogador para eles terem audiência, né? Mas a torcida do Flamengo tem que ter calma, tem que ter paciência com o Samuel Lino, né? Bom, vamos falar agora sobre Eric Pulgar. Eu quero saber de você o seu comentário, o que é que vocês acham do Samuel Lino. O Samuel Lino tá jogando bem ou tá jogando mal? Deixa aí embaixo nos comentários. Vamos falar de Eric Pulgar, porque o chileno já iniciou o condicionamento físico, né? E deve voltar ao Flamengo após a data FIFA. A data FIFA que vai ser aí nos dias 12, se eu não me engano, né? 10 e 12. O possível retorno do atleta é no dia 15 de outubro, no clássico contra o Botafogo. Como o jogo será no sintético, no Newton Santos, pode ter cautela aí, mas a tendência é que ele esteja aí disponível para o técnico Filipe Luiz. Vai voltar num clássico, gente. Olha, é uma coisa que... gente do céu. Voltar num clássico contra o Botafogo. O Botafogo está em sexto lugar ali, né? Em quinto lugar. Mas vai ser um clássico no Newton Santos, grama sintética, e por isso o Filipe Luiz vai ter algumas cautelas aí em cima do chileno Eric Pulgar. Mas é uma boa notícia, né? Uma ótima notícia. Já se vai aí quase 3 meses, né? Depois da junho, julho, agosto, setembro, outubro. 3 meses vai completar que o Eric Pulgar está lesionado no Flamengo, tá? Agora vamos falar do próximo jogo entre Flamengo e Cruzeiro, porque já iniciou a venda de ingressos, só faz tempo que já foram comercializados quase todos os ingressos, gente. Mais de 45 mil bilhetes já foram vendidos aí para Flamengo e Cruzeiro nesta quinta-feira no Maracanã,
pelo Campeonato Brasileiro. A expectativa é de casa cheia, tá? Para empurrar o Mengão aí rumo a mais uma vitória e rumo também a mais um recorde de público, né? Porque o Flamengo é um time que todo jogo ali ele bate um recorde de público. Todo jogo o Flamengo é o time que quebra né, mais audiência, mais torcida no estádio. O Flamengo esse ano tem as maiores bilheterias, né, os maiores públicos do Campeonato Brasileiro, de Libertadores, inclusive. O Flamengo só é isso e nada mais, gente. A maior nação do futebol brasileiro, né? E já que estamos falando em Flamengo, falando em Campeonato Brasileiro, né, vamos falar sobre CBF. Isso porque a CBF pode implantar mudanças no calendário do futebol brasileiro, tá? Vai anunciar um novo calendário, a CBF. As novidades prometem agitar, tá? Inclusive em redução nos estaduais das partidas, pode chegar até 11 partidas, tá? De redução aí nas datas do máximo para os clubes das principais divisões, ou seja, os clubes brasileiros que disputarem Série A do Brasileiro e o estadual, eles podem ter aí uma redução de até 11 partidas no campeonato estadual, né? Entrar ali, quem sabe, numa fase mais aguda, ou então, não sei o que as federações carioca, paulista, gaúcha vai fazer, mas a CBF quer reduzir esse número de jogos no calendário do futebol brasileiro para não acumular muitas partidas, né, gente? Para não ter aquele acúmulo de partidas, como aconteceu aí agora na data do Mundial de Clubes, alguns times teve que ficar com jogos atrasados. Então isso aí complica bastante, a CBF está tentando implantar. Além dos estaduais, a Copa do Brasil também passará por mudança, terá jogos únicos até as semifinais, tá? Ida e volta às semifinais, tá? E a pré-Libertadores podem ficar fora alguns brasileiros, tá? Alguns brasileiros ali a gente sabe que pode ser que a CBF ela peça, já pediu, né, na verdade, a Conmebol uma redução aí no número de vaga dos brasileiros, pediu a redução de uma vaga, porém que é uma vaga direta. Seriam 2 vagas na pré-Libertadores, o Brasil deixaria de ficar com uma e ficaria com a outra já direto na fase de grupos, né? A Copa do Brasil, só falando para vocês aqui que é jogo de ida e volta, ela pode ser o jogo único na semifinal. A final que pode ser jogo de ida e volta, tá? A final. Já a Copa Verde, a Copa do Nordeste terá um novo formato, não foi divulgado ainda esse formato, então para os clubes nordestinos aí é bom ficar de olho, tá? Não foi divulgado esse novo formato. A Copa Verde, tá? Ela vai ser ampliada com mais clubes, os clubes do Centro-Oeste aí, que é o Goiás, o Paysandu, o Remo, o Atlético Goianiense, esses clubes aí eles vão ter mais jogos na Copa Verde, tá? Já a Série D, gente, a Série D vai ser ampliada de 64 clubes para 96 clubes, tá? Uma ampliação ali de cerca de 30, né? 30 clubes a mais, porque tem muito time que acaba o estadual, fica ali sem um calendário, né, gente? Fica parado ali, jogadores treinando. Muitos times não tem divisão, né? Então a CBF quer implantar para nenhum time assim ficar sem divisão. A Série C também pode ter mudanças, tá? A Série C pode ter algumas mudanças também. Então é esse aí o que a Conmebol, a CBF quer fazer, essas mudanças aí, implantar algumas mudanças aí no calendário do futebol brasileiro, tá? Agora vamos falar de Gabigol. Só que antes de falar do Gabigol, quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Deixe nos comentários aí, não se esqueça, deixe nos comentários aí o que vocês acham dessas mudanças do calendário. Vai afetar alguns times? Vai ser bom para os clubes que disputam a Libertadores? Deixa aí embaixo nos comentários, tá? Vamos falar agora sobre Gabigol, isso porque Sampaoli pediu a contratação de Gabigol, né, o jogador que atualmente joga no Cruzeiro. O Gabigol foi contratado no Cruzeiro no começo do ano, né? E o técnico que chegou no Galo, o Sampaoli é recém-chegado ao Galo, né, de Minas, o técnico argentino fez 2 pedidos à diretoria alvinegra, que é para 2026, Gabigol do Cruzeiro e Alan do Flamengo, tá? Ou seja, o Sampaoli ele quer o Gabigol
e o Alan do Flamengo já para 2026 para recompor o seu elenco. O Sampaoli chegou faz um mês, já quer reforços para o ano que vem. Eu falei, Sampaoli, ele gosta de pedir reforços. Se o Atlético não entregar os reforços, Sampaoli vai dar no pé, viu? Sampaoli é assim, ele gosta de trabalhar com muitos reforços. O Alan, eu não cogito aí uma saída do Alan, pode ser que ele fique, mas pode ser que ele saia também, porque o Flamengo tem muito volante ali bom no meio de campo, e eu não sei, eu acho que o Flamengo vai acabar se desfazendo ali, ou do Alan, do Everton Araújo, até mesmo o Nico de la Cruz pode estar aí numa lista de dispensas do Flamengo, tá? Então esses dois aí são os pedidos do Sampaoli. A arbitragem para o jogo de Flamengo e Cruzeiro já está definida, tá? Será o árbitro de Santa Catarina, que apita Flamengo e Cruzeiro, nesta quinta-feira, 2. Ramon Abate Abel, né, é o encarregado aí desse jogo entre Flamengo e Cruzeiro. Ramon Abate Abel já apitou 6 jogos da equipe neste ano, né, todos com vitória da dupla. 3 do Flamengo, 3 do Cruzeiro, inclusive um jogo aí que ele apitou, o Flamengo ganhou a final da Supercopa do Brasil em cima do Botafogo, tá, gente? Agora sim, vamos falar sobre Felipe Luiz, para encerrarmos o vídeo, né? Isso porque Felipe Luiz completa um ano aí como técnico do Flamengo hoje, nesta terça-feira, 30 de setembro, ele completa um ano de Flamengo, tá? Inclusive ele está próximo aí de conseguir algo que um treinador não conseguiu, né, no Flamengo desde 2011 com o Luxemburgo, começar uma temporada e terminar a mesma temporada, tá? E os números do Felipe Luiz, eles mostram que esse trabalho ele vai continuar, tá? São números muito bons, né? Em um ano, o Felipe Luiz teve 70 jogos à frente do Flamengo, comandando a equipe rubro-negra, com 46 vitórias, 17 empates, 7 derrotas, 123 gols a favor, 40 gols sofridos, aproveitamento de 74%, gente. Aproveitamento de técnico da Europa, tá? Além de ótimos números, também Felipe Luiz, embora esteja no começo da carreira de treinador, costuma mostrar aí um vasto conhecimento tático, né, nos jogos, enquanto necessário desenvolver aí a desenvoltura para o líder lidar com alguns problemas, né, nos bastidores. Foi o caso do Pedro recentemente aí. Então o Felipe Luiz tem esses aproveitamentos ótimos aí no comando do Flamengo, teve que lidar aí com a questão do Pedro, né, uma questão aí que envolveu aí os bastidores do Flamengo aí, né, cara, essa história do Pedro aí, ela foi longe, hein? Foi longe ali, até os dois se reconciliarem, né, o Pedro conseguiu voltar a ser titular, mas sem aquele brilho ainda, o Pedro não consegue jogar nesse time do Flamengo, não sei porquê. Tem jogos que ele marca muitos gols, tem jogos que ele não faz gol, perde muito gol. E é isso, gente. Com isso eu vou ficando por aqui, agradeço a todos vocês aí pelo apoio. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu likezão aí, tá? E ajudar o MS Fla a crescer bastante até o final. Valeu? Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.